adolescentes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no Escavando a Verdade de hoje, a gente tem muita coisa pela frente. Então, roda a vinheta. E durante essa semana, a gente vai escavar o texto que se encontra lá em Mateus 14, dos versículos 13 ao 33. Ok, só que nós iremos ver duas histórias bem conhecidas. A primeira é sobre a multiplicação dos pães e peixes, que eu acho que vocês conhecem ou com certeza já viram nos desenhos bíblicos que passavam no domingo na Record. E a segunda história é quando Jesus anda sobre o mar. Ok, só que nas primeiras três perguntas a gente vai ver a reação de cada um dos personagens dentro dessas histórias. Começando pela história da multiplicação dos pães e peixes, certo? A gente vai ver, primeiro, qual foi a atitude de Jesus. Bom, de amor, porque ele falava com muito amor para com as pessoas, e muito cuidado, porque ele se preocupou em até dar comida para aquele povo que já devia estar morrendo de fome, porque estavam ali faz tempo ouvindo a Jesus. Segundo personagens que nós iremos ver a reação deles são os discípulos, que demonstraram um pouco de descrença, eu imagino, porque, tipo, Jesus, como é que você vai alimentar esse povo inteiro? E mais, resumindo, obediência, porque eles foram lá e obedeceram a Jesus. E o terceiro personagem da terceira pergunta que nós iremos ver a atitude é da multidão. Eles com certeza tinham muita vontade de ouvir a Jesus, porque onde Jesus ia, eles estavam atrás, a multidão estava atrás, querendo escutar tudo que Jesus tinha para falar. E agora a gente vai para a segunda história, que é quando Jesus anda sobre o mar. Seguinte, a reação e a atitude de Jesus nessa história é primeiramente de descanso, porque Jesus, ele descansou no seu Pai, ali ele pôde renovar as suas forças, ali ele pôde também obter mais poder vindo do Pai, porque onde a oração há poder, e assim conseguiu renovar a fé dos seus discípulos também. A segunda reação da segunda pergunta é sobre a reação e a atitude dos discípulos, que demonstraram primeiramente medo. Por quê? Porque eles estavam calminho ali no barco, aí eles veem um negócio que eles imaginam ser um fantasma. Então quem que não iria ficar com medo? E depois Pedro demonstra coragem quando ele pede para ir até Jesus. E por último, a terceira reação é de adoração, porque quando Jesus ajuda Pedro a voltar para o barco e voltam ali os dois, os discípulos o adoraram. E a terceira atitude e reação que a gente vai ver hoje é da multidão, que nessa história não tinha multidão, então não tem reação. Quarta pergunta. O que você pode aprender com o modo como Jesus usava os seus dons? Simplesmente que Jesus ele usava os seus dons para falar sobre Deus para as pessoas e para ajudar as pessoas também. Mas isso nem sempre nessa ordem, porque às vezes ele ajudava as pessoas primeiro e depois ele abria um espacinho ali para conseguir falar de Deus para as pessoas. Quinta e última pergunta. Jesus separou algum momento para descanso durante esses dois episódios? Se sim, por quê? Sim, Jesus ele separou muito tempo para descansar nos... Bom, vocês já vão entender com a ilustração. Gente, é a mesma coisa que um celular. Pensa comigo. Se você vai ocupar um celular durante o dia todo, o que você tem que fazer? Você carrega ele antes de você usar ou depois de você usar? É claro que antes de você usar, porque se você não carregar ele antes de você usar, você não vai conseguir usar ele, ou vai conseguir usar por muito pouco tempo. E a mesma coisa acontecia com Jesus. Ele se carregava com Deus através da oração, de conversar com o seu Pai. E ali ele obtinha mais força, obtinha mais poder e consecutivamente conseguia operar muitos mais milagres com muito mais poder vindo de Deus. Até aí,
Ok, mas é isso que fica pra gente. Antes de qualquer coisa, antes de começar o seu dia, faça assim como Jesus e se carregue com Deus, para que assim você possa ter mais forças, mais poder e mais energia para começar o seu dia com o pé direito. Então, hashtag mais oração, mais poder. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse exemplo que o seu Filho nos deu enquanto esteve aqui na Terra. Nos ajude, Senhor, a todos os dias poder começar junto a Ti para que possamos ter um dia muito melhor ao seu lado. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Até amanhã.